Por quê? Porque desprezaram a salvação. Amém, glória a Deus. Porque nós estamos abrindo de novo esse vídeo. Não deram crédito à palavra de Deus. 5h44 da noite, mas já dá 6 horas. Foram soberbos, foram maus. Hoje, dia 5 de setembro, segunda-feira, e nós estamos aqui agradecidos a esse Deus maravilhoso, a esse Jesus Cristo que nós não vemos pessoalmente, mas nós cremos que Ele está ciente do que está acontecendo aqui na terra. Ele está sabendo porque Ele é profeta. Ele está sabendo do que está acontecendo comigo, contigo, com todos, com uma nação. Ele está sabendo, porque como eu já disse, como eu já falei, Ele é um homem que está acima de todos os homens, e todo joelho vai se dobrar diante desse homem, tanto os demônios como os que moram lá no inferno, os que estão na superfície da terra e os que estão no trono, que estão no paraíso de Deus. Essas 3 esferas se dobram diante desse homem que Deus, o seu Pai, o elegeu, aleluia, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e há de reinar, e há de reinar sobre nossas vidas. Hoje nós estamos passando por esse momento de só estar falando. Parece que as nossas Jesus diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que Deus mandou, que Deus decretou. Hoje nós só estamos falando. É o tempo de falar. Mas cremos nós que chegará o tempo de falar, o tempo de pregar vai cessar. O tempo de falar de Deus vai cessar, e vai ser o tempo de estar de face a face com Cristo, os seus arcanjos, anjos, os seus querubins, os seus apóstolos, a sua igreja, e será aí dado aí a recompensa, porque tu esteve lá na terra, eu te dei uma vida, eu te dei a alma, eu te dei o Espírito, eu te dei a oportunidade para te aprender a minha palavra. Eu te capacitei, eu te instruí no caminho que tu deves andar. Eu te perdoei teus pecados. Eu mesmo fiz um trabalho de excelência na tua vida. Te tirei lá do império das trevas, o meu poder, e te fiz testemunha, fiz-te príncipe, princesa, aleluia, para tu falar de mim. Hoje é o tempo que nós falamos de Cristo sem estar pessoalmente, é só pela fé. E Ele está invisível. Mas nós estamos aqui como ministros do Senhor, embaixadores, porque Ele nos constituiu embaixadores. Se nós não falarmos de Cristo, as pedras vão falar, porque nós temos que falar das obras desse homem maravilhoso. Nós temos que estar sempre falando, lembrando, aleluia, para um mundo caído, um mundo decadente. Temos que buscar um socorro? Temos. Isso aí é claro. Necessitamos de buscar um refúgio? Claro que temos. Temos que nos refugiar em alguém superior para nos ajudar? Claro. Mas nós temos que saber quem é esse alguém. Não é qualquer pessoa. É no Senhor Jesus, o Deus da Bíblia Sagrada. É nesse homem. Porque Ele tem um socorro eficaz. Operando Ele, quem impedirá? O Brasil precisa do socorro? Claro. O Brasil precisa de um refúgio? Claro. Esse povo precisa se arrepender depressa, abandonar o pecado, a incredulidade, a soberba e a arrogância. Porque nós estamos indo para 2 lugares. A nossa alma, ela vai herdar do próprio Deus 2 lugares.
Um é o inferno, lugar de tormento. Que foi preparado, não foi para o homem nem para a mulher que Deus criou. Foi preparado para Satanás e os seus anjos. Mas Deus colocará homens e mulheres, as almas dos rebeldes, dos pecadores, dos incrédulos, dos que não ouvem os profetas, dos que o pai Abraão disse para o rico, lá para o rico que morreu, ele clamava pelo pai Abraão. Ele era filho de Abraão, só que ele era um filho pródigo, um filho abastado, que não obedecia a palavra de Deus. E quando ele morreu, a alma dele foi lançada lá no inferno, em tormento, em chama. Ele viu o pai Abraão, ele enxergou, ele ergueu os olhos dele e enxergou o pai Abraão. Enxergou Lázaro também, aquele mendigo na qual ele desprezava, menosprezava, da qual ele não dava um prato de comida, não dava roupa, não dava nada. Ele tinha um coração endurecido. Ele fez do dinheiro o seu Deus. Ele fez da sua grana o seu refúgio. Nós não devemos colocar o dinheiro em primeiro lugar. Nós devemos pôr em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. E aquele rico foi o lugar destinado para ele. Com certeza, ele ouviu falar os mandamentos de Deus através do profeta Moisés. Com certeza, ele era um judeu, pelo que pai Abraão. Só que ele era um judeu apostata. Ele era um judeu desviado dos caminhos do Senhor. E a alma dele lá no inferno em chama, ele viu Lázaro, ele enxergou Abraão e ele disse: pai Abraão, ele clamava: peça para que Lázaro molhe aqui um pingo de água. Ele pediu, no estado já de morte, ele pediu socorro, mas não poderia ser feito mais nada. Ainda que Lázaro quisesse, ainda que Abraão quisesse fazer alguma coisa por aquele homem, não poderia, porque tinha um abismo que separava os dois, feito pelo próprio Deus. O que eu quero dizer com isso é que esse homem, quando ele estava vivo, ele não acreditou na existência do inferno. Quando esse homem estava aqui com a gente, vivo, ele não acreditou no plano da salvação, que o plano da salvação é desde a antiguidade. Começou no Jardim do Éden. Deus levantou Moisés para reunir um povo que diante daquela aliança ia aí preparar o caminho para o Messias. E ele não ouviu, e ele clamou. Ele disse: não, meu filho, lembra-te na tua vida que tu recebeste os teus bens. Lázaro, porém, só males. Agora Lázaro, ele é consolado e tu atormentado. Pai Abraão mandou lhe lembrar: lembra-te, na tua vida tu recebeu só teus bens. Foi rico. Não que a riqueza seja pecado, não é pecado, mas nós temos que repartir de coração alegre aquilo que Deus nos dá. Nós temos que repartir um prato de comida, uma roupa. Nós temos que ter um coração generoso, um coração bondoso para com os miseráveis, para com os pobres. Aquele mendigo, diz a Bíblia que ele desejava comer as migalhas que caiu da mesa do rico, e os cães vinham lamber as suas chagas. Morreu os dois, um foi levado para o seio de Abraão e o outro foi sepultado, e lá no inferno ele foi castigado. O que eu quero dizer com isso, tem dois lugares para nós preparados por Deus, para nós passarmos a eternidade: o céu
ou inferno. Nós é que decidimos. Deus manda nós ouvirmos o Senhor Jesus Cristo e guardar a sua palavra no mais íntimo do nosso coração. Guardar a palavra de Deus no nosso coração. Amém. Crer nos profetas de Deus. Crer em Jesus Cristo, que é o grande profeta que sabe tudo sobre nós. E além de saber, ele traz a solução para nós. A solução é arrependermos dos nossos pecados, arrependermos das nossas iniquidades, arrependermos das nossas prostituições, nos deixar o caminho do pecado, o caminho da imoralidade, o caminho da prostituição, nos voltarmos para o Senhor, para nós nos santificarmos agora. E esperar aí, e agora propagar a palavra de Deus. Propagar a palavra do Senhor. A ceifa e os ceifeiros. João capítulo 4 diz que entrando os seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come. Chamava Jesus Cristo de Rabi. Come alguma coisa. Porém ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Jesus tinha uma comida para comer que os seus discípulos não conheciam. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram porventura alguém de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. A comida de Jesus Cristo. Qual era a comida de Jesus Cristo? Ele revela para nós no versículo 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A mesma coisa nós hoje devemos desejar, realizar. Jesus não fez a vontade dele, Jesus fez a vontade do Pai dele. Jesus fez a vontade do Pai dele e realizar a obra do Pai dele. Essa era a comida de Jesus. É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vedes a terra, que já estão brancas para a ceifa. E que ceifa recebe galardão, e se ajunta fruto para a vida eterna, para que assim que o semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-lhe tudo o que tem feito. Muito daquela cidade dos samaritanos creram em Jesus pela palavra daquela mulher que teve um encontro com Jesus lá no poço de Jacó. E ela saiu falando para todo mundo: olha, eu encontrei um homem que falou tudo sobre mim, da minha vida, e me prometeu água viva. Será ele o Cristo? E eles creram, e eles acreditaram. Disse tudo quanto tem feito. Indo, pois, ter com ele o samaritano, rogaram que ficasse com ele. Ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo.
Amém, glória a Deus. Que maravilha em saber que os samaritanos não foram rebeldes à palavra de Deus. Não tiveram um coração incrédulo e soberbo, mas eles creram na palavra de Deus. Eles reconheceram a palavra de Deus. E eles viram em Jesus Cristo que Ele era o Salvador. Só de Samaria? Não. Só de Jerusalém? Não. Só dos judeus? Não. Só do Brasil? Não. Salvador do mundo, do planeta Terra. Por esse motivo nós rendemos toda a honra e toda a glória ao Senhor, hoje para toda a eternidade. E você diga o amém de Deus. Glória a Deus.